A minha tela é costurada. Eu posso colocar a fita assim mesmo? Não pode colocar, pessoal. Tem que ter sim uma base, tá? A base das minhas fitas costuradas nada mais é que o plásticozinho, né? Chamado, algumas pessoas chamam de PVC, ou plástico cristal, que é aquele plásticozinho que coloca em cima da mesa, tá? Às vezes as pessoas falam, ah, não, é um silicone especial, é um silicone que antialérgico, sabe? Algumas pessoas inventam alguma coisa. E a maioria das profissionais, tá? Não todas, tá? Antes que me julguem, a maioria das profissionais utilizam esse plásticozinho. Tem os plásticozinhos que eles são mais durinhos, né? Por que não pode ser o plástico mais durinho, aquele plástico mais grosso, né? Às vezes as pessoas falam, não, Fran, porque para durar mais, para não rasgar, na hora que coloca, né, na hora da manutenção, eu vou estar colocando um plásticozinho mais grosso, né? Não pode estar utilizando aquele grosso. Por quê, pessoal? Porque a fita ela não fica moleável, ela não ajusta. Eu já fiz teste, né, com todas as espessuras dos plásticozinhos, tá? Tem numeração os plásticozinhos, mas agora eu não me recordo, tá? Mas existe sim a numeração. Então, tem aqueles mais bem fininhos, tem o médio e tem o grosso. O que eu utilizo aqui é o plásticozinho médio, porque quando você coloca a Walker Tape, né? Quando você coloca a dupla face, por exemplo, em cima do plásticozinho médio, com a espessura média, deixa eu mostrar aqui para você, ele fica mais moleável, né? Então você consegue ajustar, por exemplo, uma lateral, né? Você tem esse movimento aqui, ó. Então, isso que é bacana. O plásticozinho mais grosso, você não consegue ter esse movimento. Então, às vezes, pode levantar, saltar a pontinha, né? Quando você coloca a fita adesiva. Então, tem que prestar muita atenção, tá? Nesses pequenos detalhes. Às vezes a gente pensa assim, ah, vou colocar o mais grosso, né? Para durar mais, mas na realidade, às vezes pode estar prejudicando. Fora que, outra coisa, presta atenção, pode estar furando também a cabeça da cliente, né? Pode até machucar a cabeça da cliente, ficar todos os dias ali raspando, coçando, isso pode vir a prejudicar a cliente, tá? Então, sempre quando vocês for procurar, se você está pensando ou se você já faz a fita adesiva, quando for comprar o plásticozinho cristal, tá joia? Que é o plásticozinho, o famoso plásticozinho de mesa, né? Que nós chamamos, pode procurar da espessura média, ela mais não tão fina, porque senão a durabilidade vai ser menor, né? E não tão grossa, porque não dá para você contornar, fazer o molde, né, da fita na cabeça da sua cliente, tá? Então tem que prestar bastante atenção nesses pequenos detalhes. Com o plásticozinho costurado, né, na fita adesiva, ou seja, o tecimento, ele tem que ter uma base, certo? E essa daqui é a base da aplicação das fitas adesivas. Eu não conheço, tá? Eu não conheço nenhum outro material, tá? Que não seja esse tipo de plástico, que as pessoas fazem a base das fitas adesivas, ou seja, cada profissional dá um nome para o seu trabalho, né? Por exemplo, eu falo fita adesiva porque é em geral, né? Algumas pessoas utilizam invisible tape, slim, cada profissional dá um nome para o seu trabalho, né? Como eu trabalho com muitas alunas, né, eu falo as fitas adesivas, que é uma base geral. Se você não colocar, né, o plásticozinho em cima do tecimento, da tela costurada, não tem como ter uma durabilidade maior. Pode ser que de imediato até que cola, você passando a fita em cima da costura, mas vai descolar, tá? Vai ter uma durabilidade menor, então não vai durar 3 meses, pode durar no máximo 2 horas.
tá? Por que que isso acontece? Algumas pessoas têm essa dúvida e não têm a noção o quanto isso daqui é importante. Essa base de silicone, esse plásticozinho aqui é importante, tá? Se você colocar a Walker Tape em cima da costura sem ter uma base, vai melar todo o cabelo, vai te dar muito mais trabalho, tá? Você pode até estragar o cabelo da sua cliente. Não tem às vezes a Walker Tape ela até escorrega um pouquinho no cabelo, já mela, já dá um trabalho danado para você estar retirando a fita, né? A cola, o melado. Imagine você sem o suporte, sem o plásticozinho, né? E outra coisa uma ideia que eu faço também, bem bacana, por exemplo, sobrou um pedacinho de fita desse tamanho, de tecimento. Sobrou um pouquinho de tecimento. Fran, mas eu não tenho a parte de baixo para fazer o sanduichinho. Cara, isso daqui vai te salvar. Coloca a fita em cima do plásticozinho, isso daqui já virou a base, né, do sanduichinho. Então, quando você consegue trabalhar dessa maneira, você consegue resolver muito problema mesmo, muito problema, tá? Mas é interessante sim, tá? Convém colocar por baixo, não por cima, porque senão vai ficar aparecendo, tá? Por exemplo, essas minhas fitas aqui de cima, né? Eu falei assim, eu quero colocar duas aqui em cima. Eu tenho duas fitinhas aqui em cima, mas eu não, essas duas era só uma. Aí eu desmembrei, joguei uma para cá, outra para cá, e a base dessa fita é só mesmo o silicone, tá bem? Então dá para você trabalhar. Às vezes a cliente fala assim, eu quero colocar, por exemplo, quero colocar duas fitinhas, Fran, aqui do lado, mas só tem um parzinho, desmembra, tá? Aí às vezes as pessoas ficam desesperadas porque não conseguem raciocinar, né? Também falar, o que eu vou fazer? Não sobrou só uma fita, tá faltando uma. Não, começa a desmembrar, porque o cabelo fica muito mais distribuído, vai ficar bem bacana, tá? Essa é uma ideia super legal aí para você